Nessa aula nós vamos criar o site que vai estar em Express, o Node, que vai consumir da API RESTful que a gente criou nas últimas aulas. Como vocês podem ver aí, a gente vai criar na rota /products e ela vai consumir da nossa API e vai listar os produtos numa tabela em HTML. Essa tabela está renderizada via back-end. Os dados já vêm do servidor já renderizado ali. Se você ver o código-fonte, você vai confirmar que veio do back-end. E nós vamos criar esse excluir aí, que você está vendo, para realmente excluir um produto, sem atualizar a página. Ele simplesmente vai lá, vai bater na API e vai excluir o produto e vai sumir automaticamente dessa tabela. E nós vamos criar tudo isso nessa aula. Fala galera, eu sou Ayrton e esse é o canal do Programador a Bordo. Sem mais enrolações, vamos começar o projeto. Então, como vocês estão vendo aqui, eu tenho dois terminais, duas abas. Uma é da API que a gente já criou e a outra é do site, está vazio. Se eu der um ls aqui, vocês vão ver que tem nenhum arquivo nessa parte que a gente vai fazer do zero. A API eu vou rodar ela agora, o meu container docker já está rodando, então só vou dar um npm start aqui, certo? Então agora, se eu abrir o Postman, fizer um get products, ela está vazia, certo? No meu Mongo também está vazio, obviamente, por isso listou nada na API. Eu vou criar alguns produtos só para a gente começar. Fazer uns posts em products, passando uma mensagem que vai estar no formato JSON, certo? Criado. Criado. Agora, se eu fizer um get nos produtos, e já listou todos os produtos, que foi o que a gente fez na última aula, sem nenhum mistério até aí. Bom, agora eu vou vir aqui no meu terminal, vou dar um npm init, certo? Vou criar desde o início. Já que eu tenho o meu packed.json, eu já posso instalar minhas dependências. Por exemplo, instalar o Express se eu precisar. Então, vou mostrar aqui para vocês, vamos entrar no site do Express. A gente vai usar esse framework aqui para fazer o roteamento, certo? Muita gente já conhece, muito mais do que o Rap. Então, para vocês verem, para instalar, npm install express save. Vamos instalar ele via npm. Se eu confirmar aqui, vou trocar minha versão do Node para 10.15.3, que é o que eu usei na API. Eu falo sobre o NVM que eu estou usando aqui agora em uma aula da plataforma de ensino à distância, se não me engano é a aula 3, que eu mostro sobre o NVM. Troquei, agora minha versão do Node é 10.15.3 e vou executar o comando de install. Instalou rapidinho. Se vocês verem aqui, ele já criou o Node Modules e criou o packed.json. Então eu vou criar a pastinha aqui source, src, assim como fiz na API, e vou criar aqui dentro o meu index.js. Eu vou deixar esse projeto bem simples, não vou criar vários diretórios, separar em responsabilidade nem nada, vai ser mais mostrando como é que faz as coisas. Criei meu index.js e o Express já está instalado. Esse Express é a versão 4.17.1, tá? Então, se eu olhar aqui no site do Express, referência da API 4, então vocês vão ver que a primeira coisa que eu devo fazer é importar o Express e instanciar ele, executar a function Express, e vai me retornar um objeto que me dá acesso aos métodos e propriedades do Express. Vou copiar aqui, colei, vou só trocar para const, importando o Express, executando. A partir de agora, o meu app ele tem todo esse acesso e vamos utilizar ele bastante aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, assim como a gente fez lá na API com o Rap, a gente levanta a aplicação Node em uma porta, certo? Aqui com o Express ele também facilita isso para mim. Eu não preciso fazer isso manualmente com o pacote do HTTP do Node, como eu mostro na terceira aula de protocolo HTTP. O Express já facilita isso para mim. Basta eu vir aqui e passar app.listing. Eu vou executar ele na porta 3001 porque a API já está na porta 3000. Ok? Digita na porta 3001, ele vai me dar uma função de callback, que assim que ele levantar a aplicação, ele vai executar essa função de callback. Então vou vir aqui, vou dar só um console, escrito qualquer coisa, por exemplo, servidor inicializado na porta 3001, ok? Então quando ele levantar na porta 3001, ele vai printar no meu console essa mensagem. Eu vou criar um endpoint aqui, já uma rota, também é muito fácil criar rotas no Express, basta eu vir aqui e chamar app, e aí qual o método que eu quero utilizar agora? Bom, isso aqui é uma aplicação web, não é uma API, eu não vou usar o método lit, nem put. O mais utilizado de fato é o get, porque quando você acessa uma página no browser, você faz get, certo? Então eu vou fazer aqui um ponto .get e eu vou criar a rota produtos. Então quando você acessar
o site, você vai acessar localhost 3001/produtos. Então eu vou criar aqui produtos. Algumas coisas eu vou pulando a explicação, porque eu já expliquei nas outras aulas da API RESTful, nas aulas de protocolo HTTP, nas aulas da plataforma de AD. Então, para não ficar explicando toda vez a mesma coisa, algumas coisas eu só dou uma pincelada e passo. Então aqui o REQ e o RES, que é o Request Response, como eu já falei várias vezes aqui no canal, pedido e resposta. Por convenção, o Express costuma usar a variável com RES, o nome, mas eu posso passar aqui o nome que eu quiser por convenção, e por padrão vou deixar RES de response. REQ de request, RES de response. REQ eu tenho acesso aos dados do pedido e o RES me auxilia a mandar uma resposta HTTP. Aqui eu só vou dar um return hello world. Ok? Então agora, no meu terminal, eu vou dar um load src/index. Vou executar isso. Então, ó, servidor inicializado na porta 3001. Se eu vim agora no navegador, abrir aqui, vou só fazer uma correção aqui, pois diferente do REP, o Express não permite dar um return direto na string, já entende que isso é o corpo da mensagem HTTP. Eu preciso aqui utilizar a variável res passando o método send, que aí sim ele vai enviar isso aqui como o corpo da mensagem HTTP, ok? Então eu vou vir aqui, vou restartar o Node, produtos e pronto, hello world. Agora sim, já temos um endpoint, uma rota sendo renderizada pelo Express. Eu vou rapidamente instalar aqui o Nodemon, que a gente já conhece, npm install save dev nodemon, só para a gente não precisar ficar restartando toda hora a aplicação Node, o processo Node, isso ser um processo automático. Bom, instalou, agora eu vou vir aqui no meu package.json, vou criar um comando start, só para ele executar o Nodemon em src index. E pronto, agora basta vir aqui em npm start, que ele startou a aplicação, volta aqui hello world. Bom, agora que a gente já tem essa rota produtos, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que fazer uma requisição para minha API RESTful, para o endpoint lá de products, para listar todos os produtos e ele retornar para mim e eu renderizar no meu template HTML, ok? Então, eu vou utilizar uma biblioteca chamada request promise native, pois ela é uma biblioteca de request no back-end, existem várias outras, por exemplo, o próprio Axios. Eu vou utilizar esse cara aqui, então ele pede para quando eu instalar, eu já instalar ele e o request, porque o request é uma biblioteca de back-end para fazer requisições, só que não trabalha com promises, então para isso a gente usa o request promise native para a gente fazer requisições utilizando promises. Se você quiser testar aí, usar o Axios, usar qualquer outra, sinta-se à vontade, é mais aprendizado para você, tá? Então vamos lá, vou instalar esses dois caras, saindo do processo, request promise native. Prontinho, está instalado. Agora, para utilizar é muito simples. Eu vou importar aqui o meu request. E o request, ele tem um método chamado get, assim, get. Ou seja, ele vai fazer um get, ele vai fazer um request com o verbo get, tá? Qual que é o endpoint da minha API? É http localhost porta 3000/api/v1/products, certo? A gente acabou de criar nas últimas aulas. Então, feito isso, ele já vai bater lá na API e vai retornar o corpo da mensagem para mim, assim como os cabeçalhos e tal. Esse aqui, todo request, é uma operação que é assíncrona, certo? Se ela é uma operação assíncrona, eu preciso esperar ela ir lá, voltar e me dar essa resposta. Se é assíncrona, eu vou utilizar aquelas duas palavras que eu ensinei nos últimos vídeos, que são async await. Então eu preciso esperar essa requisição, essa resposta voltar. Então ela é uma operação assíncrona. E se eu estou dando esse await aqui, significa que essa minha função que está aqui, ela é uma função assíncrona. Então eu vou passar aqui aquela palavra async. Então aqui eu estou esperando a resposta. E se eu espero uma resposta, ela é uma função assíncrona. Ela vai retornar os meus produtos. Ela vai retornar no corpo da mensagem aquilo que eu mando lá como resposta da API, certo? Que é todo aquele JSON. Então eu vou vir aqui, vou colocar na const result essa resposta. Vou acessar aqui meu site /produtos. Esqueci de startar aqui novamente. Então ela retorna nessa constante result, certo? Todo o resultado da minha requisição.
Aqui eu só importei errado, na verdade é request promise native, certo? Então agora eu vou só printar aqui o result para a gente já ver o que ele está retornando. Eu vim aqui, dar um refresh, veja aqui, ó, o retorno é todo JSON do corpo da mensagem que a gente manda lá na API. Sendo que, quando chega aqui pra gente, ele vem num formato de texto, de string, então eu preciso transformar esse resultado em JSON. No JavaScript já tem um método próprio para parsear a string para JSON, se for uma string válida para transformar em JSON, que é json.parse. Feito isso, acesso de novo aqui, veja o meu console, agora ele já até veio mais bonitinho porque ele está já mostrando um formato JSON. Então o que acontece aqui? Eu tenho a propriedade data, certo? Se eu vim aqui eu posso agora, ó, dar um ponto data, refresh, agora ó, bonitinho, sem a propriedade data, porque eu já estou imprimindo tudo que está dentro de data. E o que eu preciso fazer agora? Eu preciso passar esse array de produtos para o meu HTML. E como é que eu faço isso? Muita gente conhece, já ouviu falar de template engines, certo? Muitos conhecem o Handlebars, por exemplo, que você consegue passar variáveis, arrays, você consegue fazer loops, iterações, usar ifs, usar tudo dentro de um template HTML, dentro de uma marcação HTML, você consegue passar essas variáveis e trabalhar lá. É com isso que a gente consegue fazer listas renderizadas no back-end e mandar, certo? Muita gente conhece o Handlebars, como eu disse, eu vou apresentar para vocês um outro cara, que é esse cara aqui, chamado Embedded JavaScript Templates. Vou acessar o site aqui para mostrar para vocês. O Express é totalmente integrado com ele, é muito fácil você passar suas variáveis do Express para ele. Então vou instalar, dar um npm install. Vou sair aqui do meu processo. E está instalado, certo? O Express vai utilizar ele. E agora eu preciso configurar o Express para utilizar ele. Vou voltar aqui o npm start. Agora eu vou mostrar aqui para vocês no site do Express, que eu acho bem legal mostrar como é que vocês caçam essas coisas, certo? Então, por exemplo, aqui em Applications, você tem o app.set. E o que é o app.set? O Express ele vem com diversas configurações, padrões dele. E algumas dessas configurações você pode alterar. Então, por exemplo, aqui ele mostra, ó, as configurações que ele já vem por default que você pode alterar. Por exemplo, uma delas é o ambiente em que está essa aplicação, se é local, se é produção, se é ambiente de homologação, e a partir desse valor você consegue tomar ações. Então aqui ele mostra algumas configurações, o que é, qual tipo de valor você pode passar, e eu vou utilizar duas configurações que ele traz por padrão. Uma é o views, que é a pasta onde estão os nossos templates HTML, e a outra é a view engine, ou seja, aqui eu passo se ele vai usar Handlebars, ou se vai utilizar esse, que é o AJS, e existem vários outros. Por exemplo, existe o Pug, eu vou utilizar o AJS, eu vou passar o View Engine apontando, especificando que eu vou utilizar o AJS. Então é muito simples, basta dar um app.set View Engine, que é o nome da propriedade, e eu vou passar o AJS. Voltando aqui, app.set View Engine AJS, ok? E a outra configuração que eu vou usar, que é views, aqui vai ser a pastinha onde vão ficar meus templates. Onde vão ficar meus templates? Aqui dentro de source eu vou criar uma pastinha chamada views. Então o Express vai saber que toda view minha vai estar dentro da pasta views. Eu vou vir aqui, botar src/views e pronto. Meu template engine já está configurado. Agora eu vou vir aqui e criar um products. Dentro das meus views eu vou criar um products pronto AJS, que é a extensão que o Embedded JavaScript Template utiliza. Vou criar um HTML padrão aqui com nada, certo? Só para a gente começar a ver alguma coisa. Vou criar um H1 aqui, hello world. Eu quero que quando bater lá em produtos, no site, na rota produtos, mostre esse meu H1 hello world. Então vou voltar aqui no meu index.js, vou apagar isso aqui. E o meu res de response do Express, ele tem um método chamado render. Esse render é muito simples, ele aceita basicamente dois parâmetros, que é o nome da minha view, no caso a gente criou ali chamado products, então o nome dessa view é products. Como eu configurei aqui no set que views está dentro da pasta source views,
Então quando eu passo o nome products, ele já sabe que esse products, arquivo products está dentro da pasta views. E o segundo parâmetro que eu vou passar para ela, para esse método, é as variáveis, o objeto ou array que eu quero passar para o meu template, ok? Só vou mostrar para vocês aqui no site do Express, ó, .render, ele aceita, na verdade, até mais de 2 parâmetros, certo? O primeiro é o nome da view, o segundo é os valores que você quer passar e o último é uma function de callback para tratar o erro, essas coisas. Vem aqui, ó, res.render, o nome da minha view, que é products, e vou passar só isso por enquanto. Salvei, vou vir aqui, produtos, ó, renderizou já o meu H1 lá, aqui no meu código fonte, ó, hello load. Se eu vim aqui alterar no template engine, ele, hello programador, ele já reflete aqui. Então ele já está lá renderizando minha view de produtos, o products, beleza? Então agora a única coisa que eu vou fazer é o que? Eu vou passar esse meu data, esse meu resultado da API para lá. É muito simples. Como eu mostrei o segundo parâmetro, eu preciso passar o formato JSON para lá. Então, como a gente viu antes, quando eu printei, eu dei um JSON parse no result e chamei a propriedade da data, certo? Então, eu vou armazenar aqui numa constante, ó, products json.parse no result, porque o result é uma string, estou convertendo para JSON, e eu vou pegar a propriedade data, porque aqui, ó, como vocês podem lembrar, ele vem dentro de data. Então eu estou pegando já tudo que está dentro de data, beleza? Então agora, para o meu template, eu vou passar dentro da propriedade products o valor de products, ok? Aqui está redundante, né? Como eu ensinei no meu curso de JavaScript, se eu tenho o nome da minha propriedade e o valor é uma variável que tem o mesmo nome da propriedade, eu posso só fazer isso aqui, certo? Para deixar o código mais curto, em vez de eu fazer products, recebe products, não. Eu passo direto. Então eu já estou passando através de uma variável, uma constante chamada products para dentro do meu template. Então dentro do template eu já consigo acessar essa constante products. Então vou vir aqui no meu HTML, vou criar uma tabela, ok? Não vou entrar em detalhes aqui como é que faz tabela em HTML. Vou criar aqui o cabeçalho e o corpo do meu HTML. Então aqui é cada linha do meu produto, certo? Aqui cada produto vai ser uma linha, ou seja, vai ser um TR. Então com o AJS fica muito simples iterar. Esse meu products é um array, certo? Ele é um array, como vocês podem ver aqui. Então eu vou iterar um array renderizando os TRs do meu HTML. Para fazer isso, também é JavaScript. Eu venho aqui, uso essa anotação aqui, que é do próprio AJS, para especificar que isso aqui é um código JavaScript que eu estou inserindo dentro do HTML. Então, para eu diferenciar o que é código JavaScript e o que é HTML, passo dentro dessa anotação aqui, dessa forma de abrir um código, né, como se fosse uma tag, mas eu estou especificando que ali vai ter código JavaScript. Então, eu abro e fecho, e aqui dentro eu tenho acesso ao JavaScript. Como eu disse, aqui no meu index.js eu passei a propriedade chamada products. Só vem aqui agora, acesso ela, products. No JavaScript existe um método chamado forEach, que é para eu iterar um array. Vou utilizar ele aqui. ForEach, ele recebe uma função de callback, e dentro dessa função de callback, certo, é cada item do meu array em cada iteração. Então, na primeira iteração, ele vai receber o primeiro item lá do resultado da API. Então aqui, na iteração, o primeiro item vai ser esse cara aqui. Ou seja, esse aqui é um product, eu vou adicionar esse bloco aqui numa variável chamada products. Na segunda iteração, o product vai ser esse valor. Na terceira iteração, é esse valor, e assim vai. Aqui eu recebo em products e vou iterar. Abro aqui, fecho aqui. Agora sim, dependendo de quantos itens eu tenho na minha constante de produtos, ele vai gerar linhas, certo? Então vai gerar tantas linhas de acordo com quantos produtos eu tenho. Então agora eu venho aqui, para imprimir, por exemplo, o nome do produto, basta eu vir aqui também e fazer o seguinte. É a mesma anotação, só que agora como eu vou cuspir algo para o HTML, eu preciso botar um igual aqui, certo? Nesse aqui eu não precisei botar esse igual porque eu não estou printando nada, não estou cuspindo nenhum valor para o meu HTML, eu só estou executando um JavaScript. Aqui como eu vou trazer um valor, printar, jogar para o meu HTML esse valor, eu boto esse sinal de igual. Então eu venho aqui, ó, products. Como eu disse, product é um objeto desse. E onde está meu nome? O nome está dentro de attributes, então eu tenho que acessar products.attributes.name,
.name, porque attributes também é um objeto. Então agora eu só venho aqui, products.attributes.name, a mesma coisa pro preço. Pro preço eu venho aqui, products.attributes.price, beleza? Então vamos ver se está funcionando, se eu não fiz nada de errado. E ó, funcionou, show de bola, né? Então ó, iterei o minha constante de produtos e eu estou printando aqui o seu nome e o seu preço. Agora eu vou criar aqui um link que vai ser o link de excluir o produto, certo? Criando esse link aqui de excluir. Bom, o que eu vou fazer aqui? No meu href eu vou passar o endpoint que eu utilizo para deletar um link, para deletar um produto, certo? Então, se vocês lembrarem, o endpoint para deletar um produto é esse endpoint aqui, que está em links self, é esse endpoint. Para eu deletar, basta eu passar esse endpoint, um request para lá, passando o verbo delete, certo? Então, já que ele retorna aqui para mim, eu vou vir aqui no meu código, no href, vou passar http, localhost, porta 3000, e vou concatenar aqui com aquele link self. Então, basta eu vir aqui, ó, products.links.self, que é essa propriedade aqui, ó, product, que é esse aqui tudo, .links.self, beleza? Salvei, vou atualizar a página. Esqueci aqui alguma coisa, eu botei interrogação de novo e prontinho, ó. Se eu vir aqui excluir, aqui embaixo aparece exatamente o link, ó. Se eu clicar, ó, como eu clico e por default o browser faz um get, então na verdade ele está mostrando o produto em si, tá vendo? Eu cliquei aqui, ó, por exemplo, curso de doc, cliquei, ó, curso de doc, porque ele fez um get. Se eu fizer um delete, ele vai apagar. Então já estou trazendo, se vocês verem aqui, ó, Command U, Ctrl U, vocês vão ver que já está retornando os dados via back-end da minha lista de produtos, fazendo requisição para minha API, certo? Antes de eu fazer o excluir, eu só vou adicionar o Bootstrap aqui para ele ficar uma tabela bonitinha, igual eu mostrei no início. Então vamos acessar aqui o Bootstrap, vou baixar ele, download. Vou baixar a versão já compilada aqui, minificado. E aí, beleza, eu baixei aqui, certo? O que eu fiz? Eu joguei a versão zipada dentro da minha pasta source. Só que qual o problema aí? Eu vou descompactá-la aqui. Vou excluir aqui o meu zip. E agora eu tenho essa pasta aqui, bootstrap versão.dist. Eu só quero importar esse CSS aqui, que é o bootstrap min.css. Cara, como é que eu faço para botar aqui no meu template esse CSS, certo? Se eu vim aqui, como é que eu aponto para ele? Como é que eu especifico aqui? Onde eu boto esse arquivo CSS para colocar? Bom, eu vou fazer o seguinte, aqui na minha pasta raiz do projeto, eu vou criar uma pasta chamada public, que essa pasta vai ficar responsável por estar todos os meus assets, as minhas imagens, o meu CSS, os meus JavaScript, para eu chamar no meu HTML, tá? Então eu criei errado aqui, criei um arquivo, tem que criar uma pasta public, pasta public, certo? Então eu vou mover aqui meu CSS, a minha pasta CSS, ó, tá dentro de source, bootstrap, vou mover a pasta CSS para dentro de public. Então movi, então agora dentro de public eu tenho a pasta CSS. Eu vou vir aqui, então agora eu vou apagar essa pasta do bootstrap, que eu não vou usar, movi para o lixo. Então agora dentro de public CSS está o meu bootstrap min.css, que é onde eu quero importar no meu template. Mas ainda fica aqui, como é que eu boto aqui o caminho? Será que seria public/css/bootstrap.min.css? Bom, isso aqui deixa para eu explicar uma coisa, que é o seguinte. Existe uma coisa nos frameworks, principalmente protocolar HTTP, mas na programação como geral, chamado middlewares. Nesse caso do Express ou do Rap.js, quando a gente fala de middleware, a gente está falando de uma funcionalidade, uma função JavaScript, uma lógica que vai estar entre o request e o seu código que manipula esse request. Ou seja, a pessoa bateu no endpoint e ela fez o request. E você criou uma função para tratar esse request, certo? Para responder esse request. O middleware é uma função que fica no meio ali. Ou seja, essa função ela vai receber o request antes da sua função. Esse middleware vai receber esse request antes da sua função. Ou seja, esse request vai chegar, vai bater no middleware, esse middleware vai fazer algum tratamento e depois ele vai repassar
a continuação desse request para a sua função. Então você consegue adicionar middlewares intermediários. Então o Express, eu consigo passar configurações de middlewares, certo? Existem muitos middlewares. Por exemplo, existem middlewares de autenticação. Então, por exemplo, vários endpoints na sua API pode precisar que o cara esteja autenticado, autorizado. Então você pode criar middlewares para toda vez que ele tentar acessar tais URLs, esse middleware verifique se ele está logado, se ele está autenticado, se ele está autorizado. Se ele não estiver autorizado, ele nem passa essa requisição para a sua função que trata esse pedido. Ele já dá denial, ele já bloqueia, já diz, não, você não pode fazer esse pedido porque você não está autorizado. Então, middlewares são esses programas, esses trechos de códigos que vai estar entre o pedido, o request e a sua função que trata, beleza? Então, quando você faz aqui um link, aqui, o seu browser ele lê o seu HTML e ele faz um get para essa rota que você passar, certo? Então, o browser vai ler, ele vai fazer um get no endpoint do seu site, ou seja, vai ser localhost 3001/public/css/bootstrap.min.css. Ele faz um get, certo? É HTTP. Sendo que a gente não criou um endpoint para responder o bootstrap.min.css. A gente não precisa criar. A gente adiciona um middleware para servir todos os estáticos do nosso site, certo? Então, toda vez que seu browser fazer um get pedindo uma imagem, pedindo um JavaScript, pedindo um CSS, a gente não precisa criar endpoints. Imagine, seu site tem 1 milhão de imagens, você vai criar 1 milhão de endpoints para responder esses gets. Você não precisa, existe um jeito automatizado para fazer isso, que os frameworks de rotas e tal, eles te fornecem. Então, ele mesmo, o próprio framework, identifica que aquilo é um asset, é uma imagem, é um CSS e já serve para você. Você não precisa tratar esses endpoints. É muito simples configurar middlewares no Express. Ele usa... Basta vir aqui usar app.use. Mais uma vez, você pode vir aqui no site do Express e olhar aqui o ponto .user, que ele fala como é que você utiliza melhor essa função, que você passa o caminho do middleware, você passa a função de callback. Então, para configurar qualquer tipo de middleware no Express, é app.user, sendo que eu não preciso criar essa função do zero, que vai ser esse middleware para serviços estáticos, que aqui eu consigo botar um middleware. Esse middleware poderia ser uma função que eu mesmo criei, só que para serviços estáticos o próprio Express te dá uma função para você já configurada e já que eles fizeram, a comunidade fez para serviços estáticos para você. Para acessar essa função é o seguinte, .static express .static. Ou seja, esse ponto static já é a função do middleware que o Express criou para você, e eu digo qual é a pasta que está no meu projeto que vão estar os meus assets. Ou seja, como eu disse um pouco antes, todos os meus assets vão estar dentro da pasta public. Então aqui eu digo que todos os meus assets vão ser servidos da pasta public. Vem aqui, salvo, e aqui no meu JS agora basta eu passar assim, ó, css/bootstrap.min.css. Mais uma vez, o que ele vai fazer aqui? Quando o browser fizer um get em css/bootstrap.min.css, ele vai bater aqui no meu Express, e meu Express ele já vai responder isso para mim, porque ele sabe que isso é um estático e que todo estático deve ser servido da pasta public. Então ele vai lá na pasta public, que é essa aqui, e o caminho que ele pediu é ccr/bootstrap.min. Então ele vai procurar esse arquivo lá na minha pasta, ele vai achar aqui css bootstrap.min.css e vai entregar esse dado para o pedido. No corpo da mensagem vai ser o bootstrap.min.css, beleza? Então eu expliquei bastante coisa, mas é um processo bem simples. Isso aqui é só para você não criar um endpoint na mão aqui, ó, get, para cada assets, para cada estático que precisa no seu site. Se eu vir aqui agora, salvei, vou vir aqui, cadê meu site? Atualizei, ó, vocês vão ver que já mudou, porque ele já reconheceu o CSS. Se eu vir aqui, ó, Command U, ver o código fonte, CSS Bootstrap, cliquei, ele, ó, já printou o CSS para mim. Explicação de middlewares concluída. Vou agora estilizar aqui, quem não conhece o Bootstrap, é só adicionar algumas classes que o próprio CSS já deixa seu site bonitão. Então vou vir aqui, ó, vou pôr minha tabela aqui dentro, criar uma classe aqui para minha tabela, chamada Table. Isso aqui está tudo na documentação do Bootstrap, como você estiliza e dá classes para o seu HTML. Se eu salvar, mudou aqui
Vou adicionar mais algumas classes aqui no meu head. Vou botar a classe head dark. E ó, já tá bonitão do jeito que eu mostrei lá no início. Bom, então agora o nosso HTML tá bonitão aqui, certo? Com bootstrap, servindo os estáticos. Só falta fazer o excluir, que vai ser via front-end. Então, eu vou criar um JavaScript aqui de client no HTML, vou criar direto no HTML, vou criar arquivo separado para isso não, que vai fazer um request para a API, usando o verbo delete no request, e ele vai deletar, e eu só vou excluir essa linha da minha tabela, beleza? O que eu tenho que criar aqui? Eu tenho que, pensando logicamente passo a passo, o algoritmo do que precisa ser feito. Eu preciso capturar um clique, então toda vez que ele clicar aqui em um link de excluir, eu preciso identificar qual é o produto que ele clicou, certo? Em qual que eu devo excluir, qual linha dessa eu preciso excluir, então eu preciso criar um evento para capturar que ele clicou. Depois disso eu preciso identificar em quem ele clicou, em qual produto aqui. Identificando que ele clicou, eu faço o request para ir para o endpoint do produto que ele clicou, passando o verbo delete. E aí pronto. E aí depois que ele fez o request, eu espero esse request retornar, para saber que se foi tudo certo nesse request, e aí eu deleto essa linha da minha tabela. É isso que eu preciso fazer aqui. Vamos lá, eu vou criar aqui, eu vou capturar no DOM a minha tabela do meu HTML. Então vou vir aqui e vou criar, vou chamar de product list, que vai ser eu capturando a minha tabela. Okay? E eu vou adicionar um evento de clique na tabela. Observe que eu não vou adicionar um evento de clique no link excluir, eu vou adicionar na tabela e já explico o porquê. Evento de clique, toda vez que ele clicar na minha tabela, eu quero que execute a minha função. Ok? Vamos ver aqui se está funcionando. Vou vir aqui, ó, ver o código fonte no meu console, dar um refresh e ó, onde eu clicar, ele vai printar que clicou. Então, independente se eu clicar na tabela, se eu clicar aqui fora não aparece nada, se eu clico na tabela, ele fica escrevendo clicou. Só que não é isso que eu quero, eu só quero capturar o clique se for no link excluir, certo? Não faz sentido eu clicar na minha tabela inteira. Para isso, toda vez que eu crio um evento, e aqui eu estou dizendo, toda vez que eu clicar na tabela executa essa function, como eu disse no primeiro vídeo dessa série de API Hash, eu falei que manipular o DOM é uma API que o browser te provê para você utilizar. Então, quando aqui eu capturo um evento de clique e passa essa function, quem executa essa function é o browser. O browser executa essa function, eu só crio ela, só que o browser que executa ela para mim. Você não está vendo eu chamar essa função aqui. O browser que toda vez que tem um clique, ele vai lá e chama essa função. Quando ele chama essa função, ele passa um parâmetro chamado event. Eu posso escrever qualquer nome aqui, é o nome que eu dou, mas por padrão é uma variável chamada event. Esse event é um objeto que tem muitas propriedades, trazendo informações do meu evento. Imprimir event, de refresh, é um objeto que tem muitas informações, tem até a coordenada do mouse que estava quando eu cliquei, ele traz muita informação. Uma delas é o target. Vocês podem ver aqui, ó, target. Deu um refresh, vou limpar aqui. Agora ele diz onde eu cliquei, tá vendo? Se foi um TD, se foi um TH. Se eu clicar aqui, ele vai sair. Mas aqui ele diz, ó, que eu cliquei numa tag A, certo? Então o target eu sei exatamente onde eu cliquei, certo? Qual foi o elemento HTML que eu cliquei. Então o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso identificar se o target é o link. Então se o target é o link, eu quero que execute tal coisa. Se não for o link, não faz nada. Só que se vocês verem, antes de eu fazer isso, se eu clicar em excluir, ele vai para o link que está lá no meu href. Eu quero evitar isso. O comportamento padrão do browser, quando você tem uma tag link, passando o endereço de link para ele, o comportamento padrão do browser é ir para esse link. Eu quero evitar esse comportamento padrão do browser, porque é acessar o link. Eu quero que ele não faça nada, eu quero que ele não acesse o link. Eu consigo fazer isso no JavaScript. A API que o browser fornece para mim, ele permite que eu evite o comportamento padrão que é acessar o link, que é através do event.preventDefault. É um método. Então agora, se eu clicar, ele não vai mais acessar o link. Olha só, atualizei, vou limpar aqui. Se eu clicar, ó, ele não acessa mais o link, que é o que eu quero. Agora eu preciso identificar se ele clicou no link ou se ele clicou em algum outro lugar. Para isso, para facilitar, eu vou criar uma classe aqui no meu link chamado btn
excluir. E agora aqui eu vou verificar se onde ele clicou tem a classe btn excluir, que é esse aqui foi meu link. Então eu vou vir aqui, ó, se ele clicou, o event.target é um elemento HTML, existe uma propriedade chamada classList, e o classList existe um método chamado contains, que aqui eu passo o nome da classe que eu quero verificar, que é btn excluir. Então agora, se eu der um console aqui, ele só vai printar isso aqui se o elemento DOM que eu cliquei tem a classe btn excluir. Então, se vocês não acreditam em mim, ó, se eu clicar aqui em qualquer lugar, não printou nada. Se eu clicar em excluir, ele escreveu excluir, ok? Então agora eu vou armazenar isso aqui numa variável chamado, não, constante na verdade, chamado btn excluir, que é o event.target, e vou botar ele aqui. Mesma coisa que eu fiz. Agora eu quero extrair a URL, o href desse link. Como é que eu faço? Muito simples, isso também é coisa de DOM, de browser. Basta eu passar o elemento DOM, que é o btn excluir, ponto o nome da propriedade, que é href, certo? Aqui eu estou com acesso ao link e eu tenho acesso ao link, que é o A, eu quero pegar a propriedade href. Então vem aqui, ó, se eu der um console log agora, ó, ele retorna o link do link. Agora só falta fazer o request em si, o pedido lá passando no delete. Eu vou utilizar um cara chamado fetch. Esse fetch é para fazer requests. Só que o fetch é uma API do browser, tá? Assim como é acessar o DOM aqui, o Document Query Selector é uma API do browser, o fetch também é uma API do browser. Se você tentar acessar, usar o fetch no back-end, no Node, ele não existe, porque o fetch é o browser que te provê para fazer requisições, requests. Para utilizar ele é muito simples, é só botar aqui fetch. O primeiro parâmetro dele é a URL que você quer acessar, okay? Então eu vou botar aqui a URL, e se eu fizer só isso aqui, ele por padrão ele vai fazer um get. Eu não quero fazer um get, então eu preciso passar um objeto de configuração, que é onde eu passo o verbo, por exemplo, os cabeçalhos da minha mensagem HTTP. Então aqui eu vou dizer que o meu método é o delete, certo? Então agora eu já estou fazendo um delete nessa URL. Esse fetch, ele é assíncrono, certo? Tudo que é assíncrono eu preciso muitas vezes esperar essa resposta, para quando a resposta chegar eu tomar uma ação, certo? E no back-end, no Node, eu usei o async await. Existe um cara também chamado promises. Aqui eu poderia botar async await também, e eu vou mostrar como é que faria isso com promise. Então com promise, em vez de eu botar aqui um await e botar aqui que é uma função async, certo? Eu vou fazer o seguinte: uma promise por padrão ela é executada assim mesmo, esse cara vai retornar uma promise, e eu preciso passar uma função que vai ser executada quando essa função assíncrona ser resolvida. Com promise, basta eu chamar aqui .then, e aqui eu passo de fato a função que eu quero que execute. Então aqui, ó, executa isso aqui, quando for resolvido, quando retornar a resposta, eu quero que execute essa minha função. Beleza? Essa função eu vou botar aqui, console.log deletou, certo? Vou vir aqui e vou testar. Clicar aqui em excluir. Quando eu clicar em excluir, ele não vai apagar da minha tabela aqui, isso ainda a gente ainda vai fazer. Cliquei em excluir, vocês vão ver que deu um erro, eu já esperava esse erro. Esse erro é muito fácil de resolver. Qual foi o erro aqui? Esse é algo que acontece especificamente no navegador, tá? Se você usar o Postman para fazer um delete, vocês viram que esse problema aqui chamado cause não existe, certo? Porque quando você faz uma requisição do front-end para uma API, para alguma aplicação back-end, e elas não estão no mesmo domínio, ou seja, aqui não está no mesmo domínio. Por quê? Porque uma está na porta 3001 e a API está na porta 3000. Então é como se fossem endereços diferentes. Então por questões de segurança, o browser barra isso, certo? O browser não permite que você faça uma requisição para um outro domínio através do seu front-end. Para você fazer isso, essa requisição, você precisa lá no back-end, na sua API, dizer que ele aceita sim requisições de outros domínios. Você pode até especificar quais domínios ele aceita. Nesse caso eu vou dizer que aceita para todo mundo, está aberto para o mundo inteiro. O mundo inteiro pode acessar a minha API, eu permito. E essa informação eu passo como? Eu passo através de cabeçalhos HTTP, certo? Porque
pedido e resposta são mensagens HTTP. Existem vários headers, vários cabeçalhos. Você ainda pode dizer que ele permite qualquer domínio, ou domínios específicos, e que permite também determinados verbos. Ou seja, você pode dizer que só para o domínio do Google aceita o verbo get. Então, se o Google tentar fazer um post na sua API, não vai conseguir. Eu vou dizer que pode qualquer domínio e qualquer verbo bater na minha API. Eu estou com a minha API fechada aqui. Eu vou abrir ela aqui rapidinho. Vou vir aqui no meu source, nas minhas rotas. E o que acontece? O Rap.js, se eu fizesse isso em outro framework, se eu não me engano no Express, eu preciso passar exatamente qual é o nome do header, do cabeçalho que permite. Porém, o Rap.js ele já é um pouco mais esperto e ele já facilita a vida para mim. Eu posso vir aqui, vou deixar somente no verbo delete. Existe uma propriedade chamada options. Eu estou na minha API, tá, galera? Options, que a gente já criou. Cause true. Beleza? Só de eu fazer isso, o Rap.js já vai adicionar o cabeçalho na minha resposta HTTP do delete, que ele permite fazer um delete de qualquer domínio, certo? O Express já abstrai isso para mim, senão eu teria que adicionar manualmente na minha mensagem HTTP o header, tem um nome certinho, fugiu agora da minha cabeça, mas você teria que dizer na resposta HTTP o nome do header, do cabeçalho, e dizendo que é todos os domínios que é o asterisco, e o outro que é quais são os métodos que você permite. No caso, como eu estou utilizando o Rap.js, basta eu passar options cause true, que ele já libera para mim. Então agora, se eu vim aqui no site, deu um refresh, não precisava, cliquei em excluir, ó, deletou. Ele só não apagou a linha ainda, porque a gente ainda vai implementar isso. Mas se eu der um refresh agora, já apagou. Porque ele foi lá, bateu no endpoint, deletou e retornou para mim escrito deletou. Agora só falta deletar essa linha aqui para mim. Contando se eu vim agora no meu Mongo, só tem 3. Se eu voltar aqui e deletar mais um, curso go, deu refresh, sumiu. Vim aqui no meu Mongo, view documents, apagou. Então agora a única coisa que eu vou fazer, vou abrir de novo o projeto do site. Então estou com o projeto aberto aqui. Vou vir aqui no lugar de deletou, vou capturar a minha linha e vou da tabela e vou deletar. O que acontece? Quando eu clico, o meu target, o meu botão alvo é o A. E a minha linha é o TR. Eu preciso deletar essa linha do meu HTML. E se vocês verem, o pai do A é o TD e o pai do TD é o TR. A gente vai navegar na DOM para deletar esse cara. Então eu vou vir aqui, btn excluir, ponto parent node, e aí o parent node dele, o pai dele é o TD. Então, mais uma vez, o pai do TD é o TR. Então agora, se eu desse um console log aqui, vocês iam ver que eu tenho o TR no DOM. Então agora existe um método chamado remove. E pronto. Agora eu peguei o link que o cara clicou, peguei o pai dele que é o TD, peguei o pai dele que é o TR e dei um remove. Isso tudo é da API de manipulação de DOM que o browser provê. Vocês podem procurar no Google DOM API, que vocês vão ver como é que vocês manipulam DOM, como é que vocês pegam o elemento irmão, o elemento pai, o elemento filho, como é que vocês removem. Basta vocês procurarem por DOM API. Então é assim que a gente navega na DOM e remove o elemento. Se eu salvar, basta eu vir aqui agora, dei um refresh, vou excluir o curso de HTTP. Excluir, foi, tá excluído aqui no meu Mongo, sumiu, só tá o curso de Docker, certo? Que é o que tá obviamente aqui na minha API. Só existe o curso de Docker. É isso, galera, essa aula acabou ficando muito longa, mas ficou bem completo, eu expliquei bastante detalhado, coisas que a gente vai aprendendo, as pessoas não explicam e a gente tenta conectar e depois isso leva muito tempo para você entender ponta a ponta ali o que é um middleware, porque você configura uma template engine, enfim. Então, tenho certeza que essa aula foi muito proveitosa para você e a gente vai continuar vendo muita coisa de API, de projetos web aqui no canal, no projeto da plataforma EDAD e de muitos outros que virão. Então, desde já, se vocês querem mais vídeos como esse, mais vídeos completos, sem esconder detalhes técnicos, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, comente, divulgue para os seus amigos, me ajude divulgando nos grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook. Vocês me ajudam demais a trazer cada vez mais conteúdo como esse, beleza? Então, galera, muito obrigado, valeu!